Bem, amigos da rede. Ops. E aí, pessoal, tô de volta. Eba! Eu sei. Foi um dia depois só. Postei vídeo ontem, agora tá vindo hoje e tal. Eu sei. Eu podia dizer que foi porque assim, o pessoal gostou tanto, bombou, não sei o que eu resolvi gravar o vídeo logo depois, fazer um vídeo no dia seguinte. Não foi bem isso. Na verdade, eu nem sei, assim. Mas se eu deixo pra gravar depois, o assunto do qual eu queria falar ia ficar velho, não ia fazer sentido colocar esse vídeo aqui. Semana passada, o mundo ficou em polvorosa com a abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro. Ei, mas foi uma beleza, foi gente falando bem, foi gente falando mal, foi gente falando dos dois, falando, e assim, eu não podia ficar de fora, e eu queria fazer parte dessa festa, eu quero falar também um pouco sobre isso, né? Porque, afinal de contas, nada melhor para um canal do YouTube que está começando do que falar sobre polêmica, né? E perder metade das pessoas que iam assistir o vídeo porque não concordam com a sua opinião, não é verdade? Genial! Só tem ideia, ó. Só tem ideia genial. Mas de quem eu quero falar mesmo é de quem falou mal. Cara, velho, eu tô cansado. Eu tô cansado de gente que não gosta de nada. Meu irmão, o cara não gosta de nada. Mas não tô falando do cara que, eu não gosto de comer chocolate. Não gosto de comer brócolis. Não. O cara não gosta de absolutamente nada. Nada tá bom. E a internet é o universo do não gostar de nada. Principalmente. A internet é prato cheio. Tá na internet as pessoas não gostam. É básico. Parece que tem alguém que tinha um botão assim na internet, o cara que configura a internet lá na maquininha, tinha um botão lá que dizia assim, modo não gostar default. Aí o cara foi lá e pum, apertou esse botão. O que aconteceu? Ninguém gosta de absolutamente nada. Veja bem, eu não tô falando de pensamento crítico, porque isso é importante. É importante. Eu concordo que a gente não tem que gostar de tudo. Gostar de tudo é bem pior do que não gostar de nada. Eu tenho consciência disso. Mas não gostar de nada o tempo todo é muito chato. É muito chato. Vamos combinar? De vez em quando, tenta olhar o que foi bom. Por favor, só um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, antes de começar a Olimpíada, teve uma TV britânica que lançou um comercial sobre as Olimpíadas. Aí o comercial era o seguinte, era uma selva, uma floresta, com vários animais imitando como se eles fossem atletas, e esses animais estavam chegando ao rio para os jogos. Comercial lindo, comercial muito bem feito, bem produzido, bem pensado, comercial fantástico, adorei o comercial. Teve gente que odiou. Teve gente que teve a manha de falar que, imagina, é assim que o pessoal lá de fora vê o Brasil, que acha que o Brasil aqui só tem floresta, que o Brasil só tem bicho, que não sei o que a gente é um bando de índio. Caraca, bicho, puta merda, será que não dá pra ver o que foi bom no vídeo? Poxa vida, o comercial falando sobre uma das únicas coisas hoje em dia que a gente ainda tá podendo se orgulhar. E olha lá, porque se o cara olhar bem de perto vai ver que nem é tudo isso, né? O cara tá falando de natureza. Pô, o Brasil tem uma natureza belíssima. Tem florestas que ainda estão intactas. Isso não existe no mundo, cara. O cara olha pro Brasil, vê isso e acha realmente fantástico. O cara não tá achando que aqui só tem índio. O cara olha e fala assim, que bonito. É isso. Só isso. Só isso, não, porque isso é bastante coisa. O cara olhar pra natureza e falar assim, nossa, que lugar bonito. Pô, que legal. Que bom. O cara olha o vídeo e tem a manha de só ver o lado negativo. Não, cara, o cara não acha que só tem índio aqui. Se bem que talvez alguns achem. Provavelmente alguns acham. Mas, cara, não é só isso. O cara tá fazendo, tá enaltecendo um valor, tá enaltecendo uma riqueza que a gente ainda bem tem. Ainda temos essa riqueza. Aí teve outra coisa também. Teve um portal na internet que, acho que 2 dias antes, ou um dia antes da abertura, da cerimônia de abertura, eles tiveram um ensaio geral. E esse portal foi cobrir. E aí no dia seguinte, a matéria sobre o ensaio geral, sobre a abertura, era assim, a abertura das Olimpíadas é cheia de clichês brasileiros.
cara falando isso de uma forma super pejorativa, cheia de clichê. Aí eu fico pensando assim, o cara que escreveu essa matéria, será que ele já foi? Ele já assistiu alguma vez a abertura de alguma Olimpíada? Porque eu não sei se vocês sabem, é de costume. O que acontece? Quando tem a abertura enaltece a história daquele país onde vai acontecer os jogos, certo? Então o cara vai falar sobre, por exemplo, na Inglaterra falou sobre a Revolução Industrial, teve muita coisa que os caras usam da história do próprio país para contar essa história. Aí eu fiquei pensando, aí o cara reclamou que, por exemplo, falava sobre samba na abertura, porque samba é clichê. Aí o cara reclamou porque falava sobre floresta, porque isso é clichê. Aí o cara falou que falava sobre a escravidão. Ah, puta, clichê. Caraca, mano, que país que você mora? Você quer morar num... Que lugar que você mora? Que você não quer que fale da história do país? Se falar de samba é clichê, eu não sei, mas a gente tá falando da nossa história, da nossa cultura. É a história do nosso país. Quer que fale sobre o quê? Vamos procurar uma coisa que não seja... Vamos falar sobre férias na Disney. Se bem que é clichê, é um clichê brasileiro. Não, vamos falar sobre o tango argentino. Vamos falar o quanto o tango argentino influencia a cultura brasileira. Poxa, não consegue entender que nós somos isso. O Brasil é a soma de todos esses clichês. Odeio usar isso. Clichês. Percebe? É falar mal por falar mal. Porque é legal. O brasileiro adora falar mal de si próprio. A gente não consegue falar bem da gente. Tá difícil? Tá. Vamos tentar então um pouquinho. Achar uma coisa ou outra. Quem sabe? Isso ajuda. A abertura da Olimpíada foi elogiada no mundo todo. O mundo todo falou da abertura, que coisa bonita, simples, objetiva e muito bonita, não sei o quê. Teve um monte de gente que falou bem, Foi a abertura mais linda que que eu já vi? Não foi. O Galvão acha, mas não foi. Tem aberturas muito mais bonitas, foram visualmente muito mais bonitas. Mas, cara, vamos pensar em uma coisa. Os caras tiveram 1/10 do dinheiro que a Olimpíada de Londres teve para fazer a abertura. 1/10. E sabe por quê? Mesmo assim, com muito menos dinheiro do que Londres, foi bom? Sabe por que foi bom? Porque quando o brasileiro quer, a gente faz direito. O pior e o melhor desse país é o seu povo. Quando a gente escolhe fazer errado, é uma merda. É uma merda federal. Porque haja visto o resto dessas Olimpíadas. Vão estourar o orçamento, já estão dizendo aí que é mais de 25% a mais do que foi orçado. Deve ter tido obra superfaturada pra caramba, devem ter roubado um monte de coisa errada. O país está numa crise de merda que não faz o menor sentido gastar tanto dinheiro e energia com um negócio desse. Isso tudo é muito ruim, Mas quando a gente escolhe fazer direito, quando a gente quer fazer direito, acontece o que aconteceu sexta-feira à noite. A gente faz muito bem feito. Então, para de reclamar de tudo e de qualquer coisa que acontece e tenta ouvir o hino nacional que o Paulinho da Viola cantou na abertura. Assiste e enxerga um pouco do lado bom, inclusive para a gente ter força e coragem para lutar contra tudo que tá tão ruim. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal e tchau!